Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Escola Superior de Redes, da RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Eu sou John Forman, atuo como especialista na área de desenvolvimento de sistemas da escola e vou moderar o webinar hoje, cujo tema é Warehouse Scale Computers, os computadores por trás dos grandes serviços de internet, falando sobre essa arquitetura e de como ele partiu de uma visão em que esses sistemas precisavam ser pensados de forma holística, unindo componentes individuais de computação, armazenamento e rede, e um design geral para sistemas distribuídos em larga escala. No webinar, o nosso convidado vai dividir como foi essa jornada que culminou com a premiação agora em 2020 do Eckert Mauchly Award, oferecido pela ACM e pelo I3E. Nosso convidado de hoje é o Luiz André Barroso. Ele é vice-presidente de engenharia da Google, onde é responsável pela base técnica por trás dos principais produtos da Google. E antes disso foi Google Fellow, que é o cargo o cargo técnico mais alto da empresa. Foi também líder de engenharia do Google Maps e líder técnico da infraestrutura de computação do Google. Antes do Google, ele foi membro da equipe de pesquisa da Digital Equipment Corporation, a DEC, e da Compaq, onde fez pesquisas pioneiras em arquiteturas de microprocessadores multicore e no estudo de arquiteturas computacionais para aplicativos como banco de dados e serviços de internet. Como já foi dito, ele foi premiado agora em 2020 e foi presidente do programa da ACM ISCA 09, uma conferência renomada. Recebeu também o Gilbert Lectureship Award da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, em 2012, e participou do seu Conselho de Ciências da Computação e Telecomunicações entre 2013 e 2019. Foi palestrante em várias conferências de pesquisa de alto nível e docente convidado em Stanford e na PUC-Rio, aqui no Brasil. Ele é formado em Engenharia Elétrica e mestre nessas mesmas áreas pela PUC-Rio, doutor em Engenharia da Computação pela University of Southern California. Eu quero aproveitar ainda, antes de passar a palavra para o Luiz, para comentar que vocês devem estar vendo um botão aí na transmissão, através do qual é possível fazer perguntas. A gente vai deixar isso mais para o final, depois da apresentação, é que eu vou abrir para as perguntas, mas é importante dizer que quem acionar lá o botão vai ver uma interface onde todas as perguntas que são feitas aparecem. Então, você pode olhar quem já perguntou alguma coisa e até votar naquela pergunta, porque eu vou estar dando prioridade, obviamente, para as perguntas mais votadas. E então fiquem à vontade para já irem perguntando, deixando ali o seu recado. E com isso aqui eu encerro a minha apresentação inicial e eu quero primeiro agradecer muito, Luiz, por aceitar o convite aqui da escola e passar a palavra para ele. Luiz, obrigado. Agora é contigo. Muito obrigado, John. Obrigado à RNP e a todos vocês por me receberem hoje aqui. É um prazer tá dando uma palestra em português. Acho que, se eu não me engano, fazem mais de 20 anos desde que eu dou uma palestra em português. Eu estou sediado aqui nos Estados Unidos já há quase 31 anos agora, né? E então eu vou talvez começar pedindo desculpas antecipadamente se aqui ou ali uma palavra ou outra me faltar e eu substituir por uma palavra em inglês, mas com sorte isso não vai acontecer com muita frequência. Obrigado. O tema nosso hoje é dar para vocês uma visão um pouco mais de perto sobre esse tipo de arquitetura computacional que foi desenvolvido nos últimos, digamos, 15 anos, né? E primariamente pelo nosso time na Google, que é o que a gente chama de Warehouse Scale Computers. São ideias que começaram a surgir em torno de entre 2004 e 2005, e que aos poucos se transformaram no que é hoje em dia uma subdisciplina da área de arquitetura de computadores, de uma certa forma. E eu vou dar um pouquinho da história de como isso ocorreu, né, sendo parte e líder técnico do grupo que começou com esse trabalho em meados da década passada.
e também dá uma ideia geral dos tipos de problemas em várias áreas de engenharia e ciência da computação que estão envolvidos no projeto e na operação desses tipos de computadores. Antes de começar em si, eu vou só apontar vocês para a minha página pessoal na internet, que tem alguns dos artigos que eu vou citar aqui na palestra. Vocês podem encontrá-los lá, além de outras informações em termos de papers e palestras minhas ou nossas da Google durante outros anos, apenas como referência. Então, vamos começar então essa jornada. Essa é uma foto de um colocation space, que é o que a gente chamava aqui, né? Aqui na cidade de Santa Clara, na Califórnia, né? Perto de São José, entre São José e São Francisco. E é uma foto do sistema de computação que a Google usava em torno do ano 2000, bem na virada do século. Essa era uma época, então, que a Google já era uma empresa razoavelmente conhecida e começava a ter requerimentos computacionais já crescendo de uma forma bastante rápida, né? Isso era uma época na nossa evolução na qual nós alugávamos espaço dentro de centros de processamento de dados, ou data centers, terceirizados, né, que serão feitos, construídos como negócios, né, para empresas pequenas, de uma maneira geral, empresas até de médio porte, como a nossa já começava a ser naquela época, para que você, então, colocasse todo o seu equipamento computacional. Esses centros de processamento de dados tinham conexões de rede de boa qualidade, de tal forma em que a conexão de internet desses centros era compatível ao oferecimento de serviços de internet de alta escala, mas era basicamente um lugar em que você alugava espaço, né? E eles lhe davam basicamente energia, refrigeração e conectividade, né? E alguns serviços básicos em termos de ajudar a manter o serviço up. Esses são computadores que a gente comprava de uma empresa chamada Rackable na área, que eram uma série de servidores baseados em computadores da Intel na época. Como você pode ver, nada particularmente sofisticado. O cabeamento não é exatamente muito profissional, principalmente ali no fundo, quando você vê os cabos amarelos. Não sei se vocês podem ver, tem uns power strips pendurados aqui e ali, tem um ventilador no chão. Dá uma ideia a vocês, de uma certa forma, um amadorismo nosso na Google naquela época, em termos de no estágio em que a gente estava, em como o nosso entendimento de como construir esse tipo de sistema, mas refletia também, de fato, o estado da arte na época, né? Estavam todos nós aprendendo numa época de expansão grande de serviços de internet, como melhor construir isso que é o coração desses serviços de internet, que são os computadores, sistemas de armazenamento e sistemas de redes que estão por trás desses grandes serviços. Mais ou menos naquela época, ficou claro para empresas como nossa que o volume de computação que a gente precisava para acomodar o crescimento desses serviços em termos de escala, tanto em termos de armazenamento de dados, né? Você vê, na época, nós éramos principalmente um serviço apenas de busca na internet. A internet, obviamente, a web, de uma forma geral, em particular, já tinha um tamanho enorme em termos de conteúdo da internet, e para que o sistema de busca seja de boa qualidade, à medida que a web cresce, né, o nosso índice de páginas cresce também, então a gente precisa de mais capacidade para isso. Obviamente, o sistema também fica cada vez mais popular, mais usuários fazendo buscas. Com isso, aumenta também a demanda computacional desses sistemas. Então, você pode imaginar uma explosão acontecendo nessa época, em que ficou claro em que essa ideia de usar serviços terceirizados de uma maneira geral começava a não fazer muito sentido. Nós começamos então a construir o nosso sistema computacional
pelos servidores. Ao invés de comprar servidores fabricados por terceiros, nós começamos a fabricar os servidores nós mesmos. Nessa foto, vocês veem já, não é uma colocation, um data center terceirizado tradicional. Isso já foi um data center que a gente alugou ele inteiro, apenas para Google. E esses racks de computadores, de servidores que vocês veem aí, já não são mais fabricados por terceiras empresas terceirizadas, são racks que foram então fabricados por nós. Então, todos esses servidores foram projetos da Google em si. A gente comprava os microprocessadores, por exemplo, direto da Intel ou da AMD e outros. Comprávamos os componentes, né, básicos de memória, de disco direto dos fornecedores, e nós viramos então uma empresa que de fato fabricava servidores, né? E esse foi o nosso primeiro passo ainda nessa época. Quando isso começou a acontecer, e a gente começou a ter capacidade computacional suficiente para encher um data center inteiro, ficou claro em que nós teríamos que começar a pensar em construir nós mesmos esses centros de processamento de dados, porque ia ser a maneira mais ágil e mais econômica de se fazer isso. Então, quando ficou claro que isso teria que ser algo em que a gente teria que mover de terceirização para fazer nós mesmos, nós começamos a ver o estado da arte, né, desses sistemas na época. E uma coisa ficou clara, é que por mais amadores que nós fôssemos naquela época, o estado da arte do resto da indústria não era tão melhor do que o nosso, né? De fato, se você pensar bem, esse modelo de negócio de centros de processamento de dados terceirizados é econômico, talvez, para empresas muito pequenas, mas no momento em que você passa a utilizar basicamente o data center inteiro para você, algumas coisas ficam claras. Primeiro é que a qualidade e os custos, a qualidade em termos de eficiência, tanto computacional como eficiência de uso de energia, destes serviços terceirizados tradicionais eram muito ruins. E por que isso, né? Quando você examina, fica claro, nesses sistemas eram sistemas nos quais várias disciplinas técnicas estavam envolvidas em construir esses artefatos, esses sistemas, sem que essas disciplinas técnicas de fato conversassem muito umas com outras. O que eu quero dizer com isso? Engenheiros civis vinham lá e construíam o prédio em si, né? Engenheiros, então, mecânicos, basicamente, iam então e projetavam todo o sistema de refrigeração, né? Para manter o ar-condicionado dentro desses prédios para que o equipamento funcione sem se aquecer de forma demasiada, né? Engenheiros elétricos, né, e eletrotécnicos, então, fazem a parte de distribuição e conversão de energia, tanto fora do data center quanto dentro, né? Data centers desse tipo consomem um mínimo de 5 a 10 megawatts cada um deles. Hoje em dia, vários deles muito mais. Então, você pode imaginar, muitos desses sistemas tem uma subestação elétrica, às vezes, construída logo ao lado desses prédios para dar conta da demanda elétrica, da carga elétrica disso, né? Então, depois, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, eletrotécnicos, finalmente vinham, então, os engenheiros de hardware construindo os servidores, os sistemas de armazenamento de dados e as redes, e aí, no final das contas, os engenheiros de software escrevem o software para rodar nessas coisas, né? E com essa falta de integração entre as disciplinas, o resultado realmente era muito ruim. E o que a gente viu é que, como nós estávamos, então, talvez uma das primeiras empresas com a oportunidade de olhar para todo esse sistema como um todo, do início ao fim, dado que nós íamos ser os únicos usuários desses prédios, né? Como que podemos, então, tomar a vantagem de saber exatamente qual é a carga elétrica
na hora de fazer, então, o projeto dos nossos sistemas de refrigeração de ar, por exemplo. E entendendo também exatamente como vai ser o layout dos servidores no chão do data center, na maneira como eles são distribuídos, e usar isso para otimizar a forma como nós fazemos a distribuição do sistema de refrigeração, por exemplo, né? Então, isso deu a gente a oportunidade de repensar e inovar numa área em que, de fato, havia pouca inovação até aquele momento. Isso são os temas que eu falei agora há pouco. O que eu vou fazer de agora até o fim da nossa palestra é dar uma ideia do que foram essas oportunidades de otimização em várias dessas disciplinas, sistemas mecânicos, elétricos, algumas das ideias em que nós fomos pioneiros nessa área em termos de aproveitamento e aperfeiçoamento do hardware, dos servidores utilizados nesses sistemas, e finalmente um exemplo de observações que fizemos sobre construção de software em si, para sistemas desse porte tão alto. Eu vou começar apenas dando uma ideia para vocês mais histórica dos primeiros data centers que nós construímos. Isso, nós tínhamos essa ideia de que uma maneira de se agilizar a construção desses data centers também, de diminuir esse custo, é pré-fabricar módulos de computação dentro de containers, shipping containers, né, que são usados para carga, né, e dentro desses shipping containers, então, a gente fabricava unidades de em torno de 1.000 computadores, 1.000 servidores por shipping containers, e a nossa ideia na época era utilizar o fato desses shipping containers terem um espaço relativamente restrito, ajudaria com que a gente conseguisse otimizar a distribuição tanto de refrigeração quanto de energia de uma maneira melhor, e também, por pré-fabricar, baratear e diminuir o tempo entre o projeto e a operação, né, desses sistemas. Isso dá para vocês uma ideia, esse foi o primeiro protótipo do shipping container contendo esses servidores todos que entrando num dos prédios nossos da Google em torno de 2004, 2005. Por dentro, isso era mais ou menos como eles apareciam, né? Os servidores nos dois lados, né? Com um corredor central, sem ventilação debaixo do solo, e os servidores estão ali atrás da gente sem uma face, né, na frente, né? Não existe nenhuma necessidade de fazer com que esses servidores sejam esteticamente agradáveis, né? Eles têm que ser basicamente apenas funcionais, né? Mas essas imagens dão só uma ideia do primeiro passo que nós tomamos nessa direção. Logo a seguir, nós construímos de fato um data center com esses containers em 2005, que foi o primeiro data center customizado que nós construímos como empresa, deployed, que foi operacionalizado em 2005 nos subúrbios de Atlanta, na Geórgia. Mas logo a seguir, os próximos data centers que nós construímos já não usaram mais shipping containers, porque a gente conseguiu aprender todas as oportunidades de otimização que essa arquitetura nos proporcionava, mas sem precisar, de fato, do containers em si, usar uma coisa que parecia mais como um data center mais tradicional. Eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês sobre isso um pouco depois. Deixa eu falar um pouquinho dessas inovações eletromecânicas. Uma vez que você tem uma carga agora de 20, 30 megawatts, né, você tem a oportunidade de usar energia já vindo da distribuição de energia local em kilovolts, né, em dezenas de kilovolts às vezes, né? E você sabe que, no final das contas, o processo de transformação de energia é você ir de redes de transmissão que estão em rede alternada em voltagens extremamente altas para voltagens em torno de 1 volt, né? Para CPUs ou para sistemas de memória, né?
Então, a gente começou a olhar em todo esse processo de transformação de energia, tentando minimizar as perdas em transformações nisso. Então, nós começamos a construir, por exemplo, transformadores de energia customizados para exatamente os steps de transformações que a gente precisava, minimizando o número de transformadores. Como vocês sabem, quanto menos em cada um desses transformadores, você perde alguns pontos percentuais de eficiência, né, na transformação de energia. E com isso, então, a gente conseguiu minimizar esse número de transformações. Uma outra área em que nós inovamos foi na arquitetura dos serviços de baterias para UPSs, né? UPSs, perdão, não sei o termo em português, é o termo para Uninterruptible Power Supply. E a ideia é você ter baterias de tamanho suficiente dentro desses data centers para que, se você tiver pequenos blips, né, ou perda elétrica vindo da rede por problema de distribuição, para que os servidores não crashem, né, não caiam. E isso, tradicionalmente, em data centers da época, eram feitos utilizando um canto inteiro, né, com salas enormes, cheias de baterias, parecendo baterias de caminhões de carga, por exemplo, né, que eram utilizadas para isso. Então, a maneira como isso é feito, isso era colocado em linha com o resto da carga elétrica dos nossos servidores. O que significa o quê? Significa que quando a energia vem da rede elétrica, ela tem que ser retificada para carregar essas baterias. E aí, então, nessa retificação, obviamente, como vocês sabem, existem perdas energéticas significativas. Mas, obviamente, os servidores rodam, né, tradicionalmente com fontes de energia alternada. Então, para você alimentar o servidor, você tem que ir, então, de novo, de DC, de corrente contínua, para corrente alternada, para ir para os servidores. Uma vez que se chega nos servidores, você tem que novamente ir de corrente alternada para corrente contínua, porque os chips num servidor, ou os seus disk drives, eles não rodam em corrente alternada, eles rodam em corrente contínua também. E cada uma dessas três transformações, né, de retificação e inversão, novamente, são perdas enormes, né? E nós, então, repensamos isso e fizemos, não vamos ter essas salas inteiras cheias de baterias. Ao invés de fazer isso, a gente vai trazer energia alternada diretamente para cada um dos servidores, fazer a transformação de energia alternada, de corrente alternada para corrente contínua em cada servidor, colocando uma pequena bateria por servidor. Então, imagina que, dessa forma, cada servidor virou alguma coisa um pouco parecida com o seu laptop hoje em dia, né? Que tem uma bateria nele mesmo em si. E o que isso faz é que a conversão de energia seja, então, apenas ido de corrente alternada para contínua para as baterias, de corrente não contínua para alternada para a distribuição dentro do data center, e, novamente, uma transformação de corrente alternada para contínua dentro, né, de cada servidor, de 3 conversões passou a ser uma só. Então, você pode imaginar que isso tem ganhos de energia e eficiência grandes, né? Finalmente, duas últimas, obviamente, na própria fonte de transformação por servidor, essas fontes costumavam ter uma eficiência energética entre 60% a 70%, ou seja, 30% em média da energia era perdida nessa última transformação por servidor. E, em parte, era porque cada uma dessas fontes de luz também tinham que alimentar um número grande de correntes contínuas, né? 12 volts, menos 3.3, mais 3.3, mais 5 e tal. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas nós conseguimos simplificar essa transformação, porque nós construímos também os servidores, fizemos servidores que rodavam apenas em 12 volts, ao invés de usar todas elas, e conseguimos, com isso, simplificar essa última fase de transformação de energia, aumentando a eficiência dessas fontes de energia para mais de 90%.
E, finalmente, manter esses servidores em uma temperatura de operação razoável. Na época, imaginava-se que isso tinha que ser feito em temperaturas muito baixas, em torno de menos de 60 graus Fahrenheit, né? Ou seja, algo, né, em torno de 15 graus centígrados ou abaixo disso, né? E, obviamente, quanto mais baixa a temperatura em que você tem que operar esses sistemas, menos eficiente é o sistema de refrigeração. Nós começamos a fazer experimentos a saber o quão mais alta poderia ser a temperatura de operação desses servidores. E, com isso, nós descobrimos que, em particular, os dois componentes que, tradicionalmente, na literatura apareciam que sofriam mais em termos de confiabilidade, né? Com aumentos energéticos, eram fontes de energia, power supplies e discos rígidos, né? Ambos, de fato, conseguiam operar em temperaturas muito mais altas ainda, com uma confiabilidade alta, né? Então, com isso, nós começamos a poder fazer. Se você entrasse num data center no início desse século, você tinha que colocar 3, 4 jaquetas, né? Porque a temperatura dentro do data center é muito baixa. Nós conseguimos, então, operar todos os nossos data centers mais em torno de 75 graus Fahrenheit, ou seja, acima de 20 graus centígrados, e ainda com confiabilidade alta. E isso fez com que toda a nossa parte de sistema de cooling, sistema de refrigeração, pudesse ser não apenas barateado em termos de custo do equipamento em si, mas as perdas energéticas para a refrigeração foram diminuindo bastante. O resultado de todas essas otimizações foi que, se você vai para o início onde começamos, né, para cada watt de energia utilizado por um servidor, né, no início do século, entre 1 e 2 outros watts eram perdidos em transformação de energia e refrigeração. E nós conseguimos reduzir isso por mais de uma ordem de grandeza. De tal forma que, hoje em dia, a gente reduz isso para menos de 10%, ou seja, para cada watt de energia que entra em um data center da Google hoje em dia, que é de fato utilizado para sistemas eletrônicos, para CPUs, para sistemas de memória, etc., menos de 1/10 de watt é perdido em refrigeração e transformação de energia, que, como você pode imaginar, faz uma diferença enorme, não apenas no custo, quanto na sustentabilidade desse business, né? Bom, então, isso é só para dar uma ideia mais visual do que esses sistemas são hoje em dia, né? Esse é um dos nossos data centers na Holanda. A gente também utiliza, sempre que podemos, em muitos desses lugares, energia renovável até local. Como você pode ver no caso, são energia eólica, né? Não dá para ver muito bem nessa foto, mas na parte direita da tela são os prédios em si. Na parte logo fora dos prédios tem geradores que são usados para emergência, por exemplo, né, quando a energia falha na rede. Já na parte esquerda da tela você vê a planta mecânica, no qual você vê as torres de refrigeração, né, utilizadas para manter a temperatura dentro dessas facilities em níveis razoáveis, né? Mas a observação básica nossa é que isso não é mais os data centers do início do século, que eram basicamente prédios cheios de computadores e sistemas de refrigeração e discos rígidos dentro. Isso é, de fato, a gente está olhando nessa foto para um computador. E pensar nisso dessa maneira holística, como o John comentou no início, é o que está por trás, assim, de quase todas as inovações que nós e o nosso grupo obteve, né, trabalhou nessa época. E a maneira isso ficou claro
para a gente, porque quando você pensa na dimensão, na escala de serviços, como o nosso serviço de busca e os nossos serviços de Gmail, por exemplo, né? Um serviço de busca não roda em um servidor ou 2 servidores, roda em milhares de servidores, né? E então esse milhares de servidores em si, essa coleção de servidores é o computador em si. Isso não é uma coleção de computadores. E esse tipo de visão, então, é o que tem sido utilizado para que por todos os nossos times, tanto na parte eletromecânica, como nós conversamos agora há pouco, mas também na parte de desenvolvimento de hardware e de software, entendendo o sistema como um todo, ajuda com que os nossos times otimizem cada um desses componentes de forma melhor. Aqui, para dar uma ideia só da escala disso, isso é a planta mecânica dentro de um desses sistemas que faz a troca de energia de fluidos, né? Isso é basicamente água refrigerada, né? Entrando e a água depois mais aquecida saindo desses sistemas. Isso lhe dá uma ideia da planta mecânica, os cooling towers do lado de fora. Nesse caso, provavelmente só para foto com as cores do logo da Google sendo utilizadas aí em cima. Você vê que são sistemas de evaporação, então você vê o vapor d'água saindo dessas correntes. Isso apenas para dar uma ideia visual da escala dessas máquinas. Aqui vocês veem uma foto de dentro de um desses centros de processamento de dados. De fato, o sistema que aparece aqui bem na esquina, na parte direita da tela, é um sistema que utiliza essas TPUs, ou Tensor Processing Units. Para talvez alguns de vocês que saibam disso, a Google já há mais ou menos 10 anos começou a investir em chips que são especializados para machine learning, em particular para a computação de tanto training quanto inference de neural networks, né, de redes neuronais. Espero que tenha falado isso corretamente. Você vê que, como é tradicionalmente feito nesses sistemas, o cabeamento é todo feito por trays que estão acima disso, né? E com os switches, né, de redes, né, que interconectam esses computadores, todos normalmente ficam localizados nessas esquinas, né? Como você vê, esse rack mais escuro é um rack de networking switches, né, que estão conectando todos esses computadores juntos. A gente dá uma ideia só quando você olha para a parte esquerda da tela, a dimensão disso, né, a profundidade disso. Esse prédio tem o comprimento que você vê aí, basicamente mais do que a largura do campo do nosso Maracanã, aí no Rio de Janeiro. Bom, eu falei bastante sobre engenharia elétrica e engenharia mecânica, acho que está um pouco na hora de falar de ciência da computação, né? Então eu quero falar de 2 exemplos de desenvolvimentos nossos, ou de ideias nossas, né, que foram publicadas, uma na área de hardware e na área de software, que são resultado desse pensamento holístico, né, de você olhar nesses sistemas como um todo e principalmente entendendo como eles operam em escala. O primeiro deles é essa ideia, perdão por usar isso em inglês, eu não consegui uma tradução em português que rolasse bem na língua depois, mas essa ideia de Energy Proportional Computing. Esse é um artigo que vocês encontram na IEEE Computer no final da década passada, se eu não me engano, esse é em 2007, escrito por mim e por meu colega Urs Hotzler. Isso vai lhe dar uma ideia de como você pensar, mudar a maneira como você pensa num problema, pode lhe dar ideias de coisas que são de fato bem óbvias, que não são óbvias para você se você não pensa dessa forma. E isso vai ficar claro quando eu descrever o que é esse problema. Quando a gente começou a ver como é que esses computadores estavam rodando, esses warehouse scale computers, não apenas uma CPU, mas olhando para as milhares de CPUs, por exemplo, rodando dentro de um prédio desses. E o que você está vendo aqui é uma distribuição
de o quão utilizados, né, qual o nível de utilização desses servidores no período de um mês, mais ou menos, né? E o que isso está lhe dizendo é que a maior parte do tempo esses servidores não estão rodando em 100% da carga máxima computacional que eles podem ser, o que seria no eixo horizontal o 1, né? Eles, obviamente, não estão completamente ociosos, que seria o 0 no eixo horizontal, mas a maior parte do tempo eles rodam, nesse caso, entre 20% e 40% de utilização. O que é interessante, né? Porque quando você faz benchmarking de servidores, você normalmente roda programas que vão exercitar o computador ao máximo, né? E o que você está vendo são computadores que, de fato, não estão tão raramente rodando no máximo da carga computacional possível. Isso acontece por uma grande variedade de fatores, mas, em particular, porque quando você roda esses servidores muito perto do limite máximo deles, a confiabilidade e até a resposta, o desempenho em si desse sistema, em termos de variabilidade do tempo de resposta, começa a ficar muito errático, né? Começa a ficar muito ruim. E é por isso que eles não são operados normalmente muito perto do limite. Hoje em dia a gente opera eles próximo de 60% a 80%. Né? Isso está refletindo um data center nosso já do início dessa década de 2010, 2011, né? Mas, basicamente, ele dá uma ideia de que esses servidores não estão rodando, né, na carga máxima deles. Bom, o que acontece quando você olha para servidores naquela época? Isso lhe dá uma ideia de um servidor apenas. Imagina um servidor da Intel, por exemplo, com 2 sockets, né, 2 processadores rodando. Isso lhe dá uma ideia de quando você vai do servidor estar ocioso até ele rodando no máximo do desempenho do servidor, quanto de energia ele está usando, né, nesse caso, potência. E essa curva é a curva típica da época, em que um servidor, mesmo quando está rodando apenas 10% a 20% de sua utilização máxima, ele ainda está usando 60% da energia que ele utilizaria se estivesse rodando com carga total. Como você pode imaginar, isso é bem ineficiente se você não está rodando a 100% de utilização. O que você quer, de fato, o ideal é um servidor no qual a quantidade de potência ou de energia que ele usa seja proporcional à carga computacional. Isso seria o ideal. E quando você vê a diferença entre a eficiência energética desse servidor ideal para o servidor de fato que existia na época, que é o que está em vermelho na época, você vê uma diferença de eficiência energética de dobro, ou seja, você tem a oportunidade de diminuir pela metade o uso de energia desse servidor, se você conseguir fazer esse servidor seguir essa curva, essa reta verde ao invés de estar em vermelho. E isso é basicamente o que esse artigo fala, né? Em que, para que você... era um artigo direcionado à indústria de hardware. Se você está construindo hardware para esse tipo de servidor, ele tem que ter eficiências energéticas altas, mesmo quando a sua utilização seja muito abaixo de 100%, em torno de 40% a 50%. Essa é a ideia de Energy Proportional Computing. O resultado desse artigo que nós publicamos, que foi um pedido, um alerta, né, para a indústria de hardware, foi que empresas como a Intel e muitas outras começaram a trabalhar construindo componentes que seguiam mais essa curva verde do que a curva vermelha. E com isso, hoje em dia, servidores têm eficiência de fato, né, nesses nossos sistemas computacionais muito maior do que havia na época. Ou seja, isso teve um impacto grande na quantidade de energia utilizada por esses sistemas. O meu último exemplo é mais na parte de software. Isso é um artigo que publiquei com um colega meu, Jeff Dean, na Communications da ACM, em 2013. E é uma observação também, como você vai ver, como no caso de Energy Proportional Computing,
uma observação muito óbvia, mas que realmente só fica clara quando você começa a construir e operar sistemas em escala, como esses warehouse scale computers. Eu vou descrever para você qual é o problema. Imagina que você tem um novo serviço de internet, né? No qual você tem um servidor que você constrói, o seu serviço é pequeno o suficiente, que um servidor apenas é o suficiente para isso. Então você tem nessa figura, digamos, o seu telefone celular, que é o cliente desse sistema, e o seu servidor lá abaixo. E imagina que esse servidor tem a característica de que em 99% dos requests, né, que vêm do seu cliente para o seu servidor, são respondidos de forma correta e apenas 1% desses requests falham, digamos que demoram tempo demais ou falham de qualquer maneira. Mas vamos, para efeito desse exemplo, imaginar que eles demoram tempo demais. Imagina se você faz uma pesquisa na busca, eu imagino que seja um sistema de busca como o nosso da Google hoje em dia, que isso é uma busca, 99% do tempo a sua busca termina em 100 milissegundos e 1% do tempo demora 3, 4 segundos, o que para a gente na Google é uma falha grande, né? Então, 1% do tempo esse sistema é lento, 99% do tempo ele é rápido o suficiente, não é um sistema perfeito, mas é um sistema razoável. Agora imagina esse ser um sistema de busca, você tem mais dados para armazenar, então você não precisa de um servidor, não. Agora você tem 10 servidores diferentes, porque a web cresceu e agora você tem que indexar mais do que a web. Então, numa implementação simplística desse sistema, agora então esse pergunta de busca agora tem que ser mandada para esses 10 servidores e a resposta então só vai ser mandada de volta para o cliente quando todos esses 10 servidores então lhe derem uma resposta. Agora, imagina nesse caso que cada um desses servidores também é exatamente o mesmo servidor da figura anterior, ou seja, que 1% do tempo ele demora tempo demais. Nesse sistema aqui, qualquer um desses servidores que cair nesses 1% e não nos 99%, vai fazer com que a resposta ao cliente seja uma resposta lenta, e isso é uma fórmula básica, né, de probabilidade. Essa é a probabilidade de que esse seu request agora, quando você tem um número de servidores sendo N e P, nesse caso é o 99%, né? A probabilidade desse servidor lhe dar uma resposta em tempo suficiente. Com isso, você foi de um sistema em que 99% do tempo lhe dava uma resposta num tempo rápido, para um sistema que apenas 90% do tempo responde de forma rápida o suficiente, que já é uma degradação de desempenho substancial. E o que é interessante, que nenhum dos servidores em si ficou pior, apenas a coleção de servidores fez com que o sistema ficasse de forma mais lenta, né? Agora, imagina como isso começa a ir para uma escala maior, uma escala como a da Google, seguindo aquela mesma fórmula. Quanto mais servidores você tem nisso, maior a probabilidade de que esse sistema tenha um desempenho que não seja razoável para um sistema de internet, né? O que esse exemplo bem simplístico está tentando ilustrar? Ele está ilustrando o fato de que sistemas complexos, quando eles começam a escalonar, eles chegam a um ponto em que você começa a ser vulnerável por pequenos gargalos de performance, de desempenho, às vezes temporários, em qualquer subcomponente desse sistema. E a variação de tempo de resposta do sistema como um todo começa a sofrer rapidamente com isso. E você fica, então, vulnerável a isso. A qualquer parte do seu sistema que começa a ser lento faz com que o sistema inteiro seja lento. Isso é uma analogia à área de ciência da computação de tolerância a falhas, né? Que é uma área que começou a ser desenvolvida com o objetivo de fazer com que um sistema complexo, como, por exemplo, um avião ou um computador, hoje em dia complexo, de alto desempenho,
tem que ser mais disponível, tem que ter uma confiabilidade maior do que qualquer uma das suas partes. Isso é feito, por exemplo, usando várias técnicas, em particular redundância, né? E o mesmo se aplica se você quer sistemas que tenham resposta consistentemente rápida à medida que esse sistema sendo, por exemplo, um serviço de internet, cresça em escala. E essa é basicamente a ideia desse artigo, você colocar esse problema para a comunidade científica para que a gente comece a pensar como que a gente pode solucionar isso. E nesse artigo a gente dá um exemplo de solução para isso em sistemas de armazenamento. Uma maneira de você conseguir fazer um sistema que possa crescer em escala e não sofrer com que esse efeito e que o meu exemplo, minha caricatura de exemplo demonstra. E esse é um sistema que é utilizado para a gente em sistemas como o Spanner, que é um sistema de armazenamento de dados nos sistemas da Google hoje em dia, para melhorar, diminuir a variação de tempo de resposta. O que a gente usa nesse sistema, a gente usa o fato de que esse sistema tem replicação de dados já como parte do sistema para confiabilidade, e a gente usa essa replicação de dados para diminuir o tempo de resposta. Como isso é feito? Isso é uma das maneiras como isso é feito. Imagina que você é um cliente desse serviço desse database, né, desse sistema de arquivos, e você está fazendo consultas, lendo registros desse sistema de arquivo. Você tem esses dois servidores que têm cópias desse mesmo dado que podem lhe dar uma resposta. Uma das técnicas que a gente usa é a gente manda, então, primeiro esse request, digamos, para ler esse registro A no primeiro servidor, e aí você espera um pouco. Espera, por exemplo, você sabe como você conhece a característica de desempenho desse sistema, você sabe a curva de resposta desse sistema, e você espera até os 95 percentile, né? O que você esperaria que 95% das respostas já teriam sido recebidas nesse caso. E se até esse tempo você ainda não recebeu uma resposta do primeiro servidor, você vai e pede esse dado para o servidor número 2. Isso é uma coisa basicamente simples, existem várias variações desse mesmo sistema, mas por fazer isso, você consegue reduzir o número a variação de tempo de resposta desse sistema como um todo de forma bastante dramática. E nesse caso, como você espera até o 95th percentile, né, da distribuição, você faz com que você não aumente a carga, do seu sistema por mais do que 5%. Então, é um trade-off, né, um compromisso bom em termos de aumento de carga no sistema, mas que reduz a variabilidade do tempo de resposta nisso. Então, eu deixo isso apenas como um outro exemplo na área de engenharia de software, de técnicas que a gente começou a desenvolver graças ao entendimento das patologias que são resultado da complexidade disso. Com isso, eu vou concluir a nossa palestra hoje, apenas com um resumo, né? A maneira com que praticamente todos os grandes serviços de internet hoje em dia são implementados, são utilizando essa ideia desse novo tipo de computador que a gente chamou de warehouse scale computers na década passada, não apenas na Google, né? Outras grandes empresas de tecnologia utilizam basicamente essas técnicas hoje em dia para a construção do que é o coração dos serviços de internet hoje em dia. Eu espero que eu tenha dado a você alguns exemplos de oportunidades de inovação que nosso grupo foi parte, mas em particular apenas para tentar dar exemplos de que isso é uma área de ciência da computação ainda muito rica em termos de oportunidades para a inovação, e que muitas dessas oportunidades são relativamente óbvias, mas que acontecem quando você começa a pensar em sistemas complexos mais como um todo, né? E claramente uma coisa que é particularmente importante
a gente entendeu o quão importante esse tipo de computador é hoje em dia, né? Porque, principalmente na situação como estamos hoje em dia, mundialmente, tendo que trabalhar virtualmente ou manter o planeta tentando continuar a funcionar, né, da melhor forma possível, esses computadores têm um papel mais essencial até do que nunca em ajudar com que nós todos conseguimos passar por essa fase aí mais aguda dessa pandemia atual. Bom, com isso eu termino aí agora a nossa palestra e fico grato pelo tempo de vocês. Obrigado, John, e pela oportunidade de participar. Eu estou aberto a qualquer perguntas que vocês possam ter. Luiz, excelente. E, olha, nenhum escorregão, cara. Você estava preocupado aí com português, nota 10. Já temos algumas perguntas que foram colocadas ao longo da apresentação. Uma que está bem popular, a mais popular de todas, é do Leandro. E ele pergunta o seguinte, ele diz que discute-se muito a sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente, e ele quer saber se o Google faz algo para diminuir o consumo de energia sem perder eficiência nos data centers. Você até mostrou a foto lá da energia eólica, mas se você puder ampliar um pouco mais aí essa resposta. Obrigado. Não, isso, como você pode ter uma ideia, uma boa parte da nossa palestra foi com isso, né? A preocupação que nós temos com a sustentabilidade da nossa indústria, de uma maneira geral, é enorme, né? E por um lado, existe a argumentação de que essa indústria, ela em si causa eficiências em outras indústrias. E mesmo que a indústria de data centers fosse muito eficiente, o net result, o resultado líquido disso tudo ainda seria o planeta ser mais eficiente, né? A gente não gosta na Google apenas desse enfoque, a gente vê como um desafio para nós em que a nossa indústria seja a indústria que lidere todas as indústrias em termos de preocupação com sustentabilidade. Eu dei alguns dos exemplos aqui com isso, mas temos vários outros exemplos. Por exemplo, nós estamos investindo em construir novos sistemas, não apenas para Google, mas novas plantas de energia, tanto de solares quanto eólicas, pelo mundo afora, usando um artifício que a gente chama de Power Purchasing Contracts, em que a gente basicamente vai para pessoas que estão querendo desenvolver novas plantas energéticas e a gente diz, olha, eu vou prometer que se você construir essa nova planta energética, nós vamos comprar energia de você por esse preço, por esses anos. E isso faz com que empreendedores ao mundo afora consigam, então, o financiamento, tendo esse lastro, né, de ter um cliente do tamanho da Google, para construir, então, sistemas de geração de energia muito maiores até do que o consumo próprio da Google, né? Então, esse é um exemplo disso. Outro exemplo que a gente está investigando ainda mais e mais ainda tem épocas em que alguns tipos de cargas computacionais em que a gente tem opcionalidade de rodar essa carga computacional ou em lugares diferentes ou em horas diferentes. Então, em horas em que energia renovável está mais disponível, a gente pode, então, rodar cargas, né, mais durante esse tempo para que a maior parte do nosso consumo seja nessa fase, né? Então da parte inteira, desde a geração de energia até o próprio uso e a maneira como a gente schedule, né, os nossas cargas computacionais, dos nossos data centers ao redor do mundo, a gente tem uma preocupação grande com sustentabilidade. Legal. Agora, tem duas outras perguntas populares, as duas do Carlos França, e eu vou juntar elas porque ele começa dizendo assim, que o retorno das buscas trazem milhões de ocorrências e o aproveitamento dentro do contexto pesquisado não chega nem a 5% do que é retornado, né? Ele pergunta como diminuir essa sobrecarga de informação, e a pergunta seguinte era também se os algoritmos não deveriam mitigar a sobrecarga cognitiva do usuário. Então, tá aí as duas perguntas. O pessoal aqui caprichou, você está vendo? Ótimas perguntas, obrigado por elas. Deixa eu ver a primeira delas. Eu acho que na primeira, se eu entendi bem a pergunta, você está aludindo ao fato de que quando a gente retorna 10 resultados para você numa página de Google Search, a gente de fato
por detrás dos panos, né, está rodando candidatas respostas em milhares ou milhões de respostas diferentes, de que a gente ranqueia apenas um número muito pequeno dessas, né, para responder para você. E isso, de fato, pode ser uma coisa que, na superfície, parece ser extremamente desperdiça, né, carga computacional, né? E é muito interessante a pergunta, porque a gente está começando já há bastante tempo a tentar mitigar, se isso é uma palavra em português, esse tipo de problema, né? Mas o problema, de fato, só para dar uma ideia, é até ainda maior do que esse. Para você imaginar o que acontece quando você faz uma pergunta na Google hoje em dia, quando você faz uma pergunta, vai ser provavelmente 3, 4 palavras, né? Quando nasceu Vila Lobos, né? Essa pergunta que você entra não é a que é mandada para todos os nossos servidores. Existe um estágio em que a gente tenta entender a sua pergunta melhor. Nesse estágio, a gente expande a sua pergunta em 20, 30 outras perguntas que a gente acha que são relacionadas, que são de maneiras diferentes de fazer essa mesma pergunta. Então, quando você faz uma busca na Google, a gente frequentemente, para os nossos servidores, fazemos 10, 20, 30 buscas diferentes. Então, a carga ainda é muito maior do que isso, né? A gente tenta diminuir isso de várias formas, né? Por exemplo, uma das maneiras que a gente faz isso é a gente faz essas buscas em muitas fases. Você faz uma pergunta para a gente primeiro vai e tenta olhar essa pergunta nos nossos índices, mas não ir super profundamente. A gente vai primeiro, olha só uma parcela pequena dos índices que a gente acha onde estão os documentos mais importantes. E a gente olha então para esses resultados e tenta entender se essa busca mais rasa conseguiu te dar resultados de qualidade suficientes. Se isso ocorre, a gente devolve a busca e dá a resposta para você imediatamente. Se isso não correspondeu e não recebemos o que a gente acha que são respostas de boa qualidade, aí em si a gente paga um preço computacional mais alto e faz então a pergunta e verifica partes maiores do índice. Então isso é uma maneira em que a gente reduz os overheads, né? Uma outra maneira que a gente resolve overheads é tentar entender de uma forma mais aguda, de forma mais precisa o que você está perguntando. Muita gente, às vezes, entra na caixinha de busca da Google uma pergunta que é basicamente qual é a temperatura hoje, né, aqui onde eu estou. Essa é uma pergunta que ela, de fato, ela é respondida melhor para um servidor específico que só tem weather forecasting, né? e meteorologia. Então, ela não precisa pesquisar o web inteiro, a gente sabe o que você quer no momento. Então, a gente tenta utilizar técnicas desse tipo para diminuir a carga computacional disso tudo. Sobre a carga cognitiva, essa realmente é uma coisa complicada, né? Porque isso é um trade-off, né? Um compromisso. A gente quer dar com a probabilidade máxima possível uma variedade de respostas diferentes para uma mesma pergunta, para que numa página a probabilidade de você achar o que você está procurando seja alta. Isso é um motivo pelo qual a gente tem um número de resultados relativamente pequenos. Mas isso realmente ainda é uma carga cognitiva grande, né? E é um desafio não apenas de engenharia de software, um desafio principalmente de UX, né? de User Interface Design, né? Em que a gente continua investindo bastante. Perfeito. Eu queria aproveitar, usar aqui minha prerrogativa aqui de moderador e fazer uma pergunta minha para você. Quer dizer, nesse universo todo que você está colocando, então a gente vê a especialização grande, e você comentou lá atrás que vocês compravam computadores do mercado, né? Esses computadores hoje que vocês estão usando também são agora segredo industrial, digamos assim, algo que o Google se diferencia do mercado, ou são arquiteturas que podem ser aproveitadas aí por outros interessados aí nessas economias todas? Não, o que a gente faz, as arquiteturas específicas que a gente usa a gente não publicou de uma maneira geral os blueprints, né? Mas a gente tem hoje em dia publicações em revistas científicas
dando basicamente o que a gente considera serem as partes mais importantes das ideias que a gente usa no desenvolvimento desses temas. Por exemplo, eu falei mais cedo sobre a eficiência das fontes de energia nesses servidores, que era em torno de 60% a 70%. No momento que a gente aprendeu como fazer isso acima de 90% a 95%, nós de fato publicamos isso, né? Então a gente publica isso não apenas sempre que seja necessário, particularmente para a parte de sustentabilidade, né? Obviamente que nós temos um interesse em manter uma liderança, né, no desempenho técnico dessas máquinas, e por isso a gente muitas vezes não publica exatamente como elas são, mas de uma forma geral, sempre que a gente descobre alguma coisa nova que vai ajudar a indústria de uma forma geral a melhorar o uso de energia elétrica, a gente então, apesar de estar dando de fato de graça inovações nossas para os nossos competidores em particular, a gente acha que o nosso compromisso com a sociedade de uma maneira geral em termos de sustentabilidade é mais importante. Então essas partes a gente publica mais, né? No nosso livro mais recente, Data Center as a Computer, existe a explicação basicamente lá de como que os nossos data centers são tão eficientes em termos, por exemplo, eletromecânicos, né? Legal. Mas, como toda boa conversa, né, o tempo passa assim voando, né? E a gente já está estourado aqui no tempo regulamentar, digamos assim. Ainda temos algumas perguntas, mas eu vou depois tentar ver como é que a gente faz, porque realmente não podemos aí, infelizmente, continuar. Quem sabe a gente marca depois um outro bate-papo com outro assunto super legal. E então eu queria mais uma vez te agradecer por ter estado conosco esse tempo todo. Quero avisar para todo mundo que não está nos assistindo que a gravação desse webinar vai ficar disponível lá no site da Escola Superior de Redes, em www.esr.rnp.br/webinar, e que todo mundo que se inscreveu para assistir esse webinar de hoje, ele tiver interesse, pode solicitar uma declaração de participação através do e-mail webinar@esr.rnp.br, ou também nos demais canais do Service Desk da RNP. Queria também agradecer a colaboração para esse webinar acontecer do Felipe Nascimento e do Felipe Arraes, que são daqui da escola também, e toda a equipe da Rede Clara na tradução para o espanhol. E com isso, então, mais uma vez te agradecer e todos que nos assistiram, e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado, John.